Lares, aquela que a gente faz todo dia, de 5 da manhã, né, às 7, 8 da noite, poder tirar dúvida, falar de forma aberta e responder perguntas de todos os tipos, né? Então, a ideia da leitura dinâmica, quem se lembra aí qual é o objetivo? Vou pedir para abrir câmera, né? A gente está fazendo aqui. Aí, se puderem abrir a câmera, nos ajuda, né? Nesse registro aqui das aulas. Qual é o objetivo, Carlos, da mentoria de leitura dinâmica? Pode abrir seu microfone e falar, se você quiser e souber, né? Quem não souber, ajuda ele. Tá fechado seu microfone, né? O professor, eu sou meio leigo nesse negócio de tecnologia aqui. Ah, mas só tem um microfonezinho. Pessoal, quem não abrir câmera, eu É, vou ter que remover, tá? A reunião, ela começa oficialmente, né, às 7h30, mas sem câmera não dá. Se a aula é com câmera, tem que ter câmera, senão fica parecendo praia de nudismo que uns ficam com roupa, né? Né, Maurício? Para que serve, né, a mentoria de leitura dinâmica, essas aulas que ficam gravadas e disponibilizadas? Consegue abrir aí, Maurício? Qual é o nosso objetivo principal? Pegar agora. Sabe, Leandro? Ninguém sabe. Para que você faz leitura dinâmica? Aumentar a velocidade de leitura, também adquirir mais conhecimento. Então, o público leigo, né? Público leigo, vai responder que é para ler rápido, não é isso? Exatamente. Alguém que já leu alguma coisa vai dizer que é para ler mais rápido e entender melhor. Mas existe um objetivo, né, Evelyn? Existe um objetivo de se fazer aulas, fazer exercícios e aprender técnicas. Qual seria esse objetivo? Melhorar a compreensão. Tá, então vamos lá, né? Viu só como a gente faz aula, assiste vídeo? O objetivo da leitura dinâmica, pessoal, é chegar a pelo menos 1.000 palavras por minuto, com no mínimo 70% de compreensão. Então, o mais, vamos dizer, o piorzinho, o mais lento, vai chegar nisso. Então, você lembra, Leandro, qual foi o seu primeiro teste? O que eu fiz essa segunda, o primeiro deu 400 palavras, só que a compreensão foi muito baixa. O primeiro já deu 400, uau, já é leitura dinâmica, 400, né? Só que a compreensão foi bem baixa. Quanto é baixo aí para você? Ficou 35%, eu acho, da compreensão. Ah, tá na média, hein? Mais 15, você já tinha uma leitura dinâmica já na primeira aula, né? Você lembra o seu, Evelyn? O meu foi 169 palavras e 45% de compreensão. Olha aí. Ah, e você, Carlos? professor, eu ainda não fiz teste, não. Nunca fez nenhum teste, não pegou na internet esses testes Não, aí que tem aí nos aplicativos? Igual eu falei com o senhor pelo WhatsApp, né? Eu tenho TDAH, né? Então, eu fico assim, meio... E aí, eu meio perdido ainda. Eu não fiz a primeira aula também. Estou O aqui Antônio Robbins, voando. ele tem mania de rasgar teste de TDAH, sabe? Então, Eu espero que sim. Quando ele vai atender alguém, né, ele também tem leitura dinâmica, ele disse que quando ele fez leitura dinâmica, ele leu 700 livros em um ano. Jansen, isso está aí, está nos vendo, né, e a gente também está lhe vendo. Então, ele está falando aqui que leitura dinâmica é para aprender a ler um livro em menos de 1 hora, é para isso que serve. Tá bom? Eu Então, leitura fiquei dinâmica... impressionado, porque o senhor consegue ler a Bíblia em 9 9 horas. horas, A Bíblia para você parar, a leitura dinâmica é para você parar de comprar livro. Você vai na biblioteca,
ou vai na livraria, pega, folheia e faz igual o Clark Kent, lá o Superman, né? Não sei se alguém já viu o Clark Kent lendo, né? Então, ele entrou junto com a Lorraine, né? Leu vários livros, e ela perguntou como é que ele conseguia, né? Ele disse, ué, você nunca fez leitura dinâmica? Muito bom. Eu achei bacana, que é uma propaganda danada para nós, né? Aí eu peguei esse trechinho e coloquei num vídeo, né? Ele lendo, né? Enquanto o camarada comeu um biscoito, ele leu metade de um livro. Ele molhou o bico assim, né? Ok, é claro que isso é ficção, mas na realidade, Santo Agostinho lia tão rápido que o mais difícil para ele era virar a página. Eu estive com Nohani, que fala Nohani. Puder todo mundo abrir, pessoal, quem não abrir tela, eu tenho que remover, porque é um vídeo público, né? Então, aí é importantíssimo que a gente... Ó, o Cassiano aí, Cassiano, tudo jóia, né? Bem, graças a No Deus. particular e no ao vivo, né, Cassiano? É isso aí, James. Maravilha. Então, Nohani, você lembra quanto é que deu o seu teste? Ele está sem o microfone ativado, ele deve estar ligando aí. Valéria, se puder ativar, câmera e vídeo. Maurício deu uma saidinha. Tá? Então, é muito importante. A primeira coisa na leitura dinâmica é você saber o ponto inicial. Faz parte do coach, né? O ponto inicial, minha velocidade e minha compreensão. Então, por isso que na primeira aula, a gente já faz um teste. A gente não usa um livro, né? Mas a gente usa um caderno de testes, não é isso? No caso, a gente fez em PDF, não foi isso? Não é? O Maurício não fez ainda, né, Maurício? Não, ainda não. Nem o Maurício, nem o Eu estou Carlos. começando agora. Tá, o Jansen já fez, Jansen? O Nohani fez, mas ele não está conseguindo abrir a tela ali. Ainda não, vai ser sexta-feira. Se puder abrir Eu a vi. tela, né, para a gente conseguir ver e ficar uma coisa bem bacana, né? Rápido, daqui a pouco eu abro. Eu só Daqui a tô pouco, preparando porque um negócio ele aqui. deve Trocando estar, rapidão. né, sem camisa, né, aproveitando o calor aí do Recife, né? Eu estive com ele agora, ele foi muito bem no teste, né, no teste inicial dele. Então, o normal é 150 a 250 palavras, correto? A meta é 1.000 com 70%. Ok. E qual que é o primeiro exercício, Evelyn? Você já fez o treinamento hoje? Não, vou fazer agora que minha filha dormiu. Olha, que beleza. Aqui em casa não é assim, porque quem tem leitura dinâmica não se importa com barulho, né? Então, às vezes eu estou com uma filha, não sei se vocês já perceberam, é nesse caderno que faz, né? Que ele está em PDF para você, o caderno de interpretação, né? Tem 50 textos aqui. Então, às vezes uma fica aqui no meu cangote pendurada, a outra fica gritando no celular, né? E eu tenho um cantor aqui que é fantástico, ele gosta muito de cantar música, né? Que a gente chama de brega, bem na frente do supermercado, sabe? Então, eu tenho que, às vezes, uma televisão, outra que a gente ouve um barulho. Mesmo assim, a gente consegue ler e reter mais de 90% em qualquer teste. Ok? Então, o primeiro exercício é como, Evelyn? É para ler, pegar um livro. Pega o livrão, peguei aqui. Aí o primeiro teste Pega a um gente maçudo lê. assim, que é para poder durar mais, né? Isso. Aí E a gente abre lê e faz cada como? palavra, cada parágrafo. Aí começa o livro, aí pega um parágrafo. Tá, peguei. Aí você vai ler ele uma vez e Sim. vai explicar em voz alta o que você entendeu desse parágrafo. Olha, já li. Tá? O texto está dizendo aqui, ó, no primeiro parágrafo, né, que sem autoconfiança você não vai muito longe. Se você principalmente é empresário, não sei se vocês conseguem ver daí, você, é claro, vai vacilar na tomada das decisões. Você sempre vai estar com um pé na frente e outro atrás. Ou seja, qualquer investimento de risco, qualquer decisão mais importante, vai fazer com que você perca o prumo, não tenha bússola e certamente fracassará. Aí lembra que eu disse que você pode dar uma enfeitada? Colocando um adendo, Napoleão Hill diz no Pense em Enriqueça, tem alguns lendo esse livro, né, que se você vacilar, se houver qualquer dúvida, se não tiver certeza absoluta do sucesso, você fracassará. Então, o sucesso não está na mão dos mais fortes, nem dos mais rápidos, mas naqueles que persistem.
Está bem no começo do livro, né, sobre as leis do triunfo, né? Alguém já leu esse? Ok, então é assim que faz, Evelyn. Lê, explica, lê, explica. Já está fazendo isso aí, Leandro? Já sim. Já. Você está usando qual livro? Estou usando. Por quanto tempo tem que treinar, pessoal? Por quanto tempo, hein? De 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutinhos, né? Você vai treinar isso. Olha que beleza. É uma ida ao banheiro, né? Tem gente que tem coragem de chegar para mim e falar: não, não deu tempo para fazer esse exercício simples. E aí, quando termina, o que é que faz, Leandro? O que é que faz, Vinícius? Eu li lá os 10 minutos, só li 2, 3 páginas só, porque eu falo muito. Palestrante é aquele que falava demais, a mãe não dava ele calar a boca, o colega, a professora, né? Aí, o que ele fez? Ele foi ser palestrante, Carlos. É a melhor profissão para quem fala muito, sabe? Que aí não incomoda no órgão público, não incomoda, né, onde ele estiver. Aí pega o marcador de página, não é isso? Parei aqui, marco. Tá feita a ginástica? Sim. Leandro, me faz responder uma pergunta. Vocês que tinham que perguntar, vocês não perguntam, eu pergunto, né? Por que esse exercício aumenta a compreensão e também a velocidade? Porque você. Pessoal, nós vamos remover quem não ligar a tela, tá? Desculpa a grosseria, mas é uma palestra pública, né? Então tem que estar com tela. Por quê, Leandro? A compreensão, porque você está forçando o cérebro. E, querendo ou não, o parágrafo, quando você lê parágrafo por parágrafo, você está forçando a ler mais rápido e está treinando a questão da memória. Então, os dois juntos vai se alinhando. E quanto mais você treina, vai se tornando mais efetivo. Alguém tem alguma opinião, assim, por que a gente pega depois de uma semana, 2 semanas treinando parágrafos, a gente vai faz outro teste e aumentou a velocidade e a compreensão também? Quem sabe dizer? Vamos lá, então vou explicar, né? Eu mesmo fiz a pergunta, eu mesmo respondo. Então, aumenta a velocidade por conta do que estava escrito lá no livro do coach, já aplicando, ó, o que eu li sem querer lá. Então, aumenta a autoconfiança. Certo, Carlos? Quando você começa a ler, explica, ler, explica, ler, explica, você agora se garante. Você sabe que vai ler e vai explicar. Então, você se permite ler mais rápido, Jansen. O legal é que a velocidade aumenta espontaneamente. O filósofo alemão Goethe dizia: para mim, o mais difícil é virar a página. Há 80 anos eu me dedico à leitura, ainda acho que não é suficiente. Bacana, né? O presidente Roosevelt, Kennedy também tinha leitura dinâmica, né? Ele lia 3 livros todos os dias para abrir o apetite. Tem gente que se tiver que ler 3 livros antes do almoço, nem lê mais, né? Ok. Perguntas. Qualquer pergunta sobre leitura dinâmica. Eu já passei aqui o exercício básico, né, que todo mundo já está fazendo. Esse é todo dia, você tem que fazer, não é isso? Tá. Isso. Vai sim para a vida toda. O que você vai perceber é que, com o passar do tempo, você vai conseguir ler 2 parágrafos de cada vez, daí a pouco uma página toda, explica, daí a pouco você vai conseguir fazer um capítulo inteiro. Então, lá nos Incríveis, eu li, né, o capítulo todo do Medalhão, tinha 10 páginas, e em 1 minuto eu li 2 vezes. Depois expliquei e ainda acertei 60% das perguntas. Tá, alguém tem uma curiosidade? Começamos a mentoria, nós vamos caminhar juntos 3 meses, né? 3 meses. Nós vamos até fevereiro, né? Mais ou menos. Alguns compraram até 20 aulas, né? Então vai ficar mais, né? Vai se estender mais. Pois não, pode falar aí. O senhor indica algum livro que tem algum método que fale mais também sobre o assunto de leitura dinâmica? Ixi, eu só passei, foi um monte, não foi, pessoal? Quem participa É das porque eu entrei faz mentorias pouco tempo é no que você grupo. chegou de ontem, né? Foi. Mas lá, se você voltar nas mensagens anteriores, eu já postei lá pelo menos 20 livros.
Mas eu sempre Pior, estou postando de professor, novo, sabe? foi Mas que os melhores livros para você melhorar são esses aqui, ó. Você conhece eles? conheço. É Vai chegar mesmo. em casa. É, só isso aqui. Mas você já recebeu em PDF. Por que eu mando o PDF na frente? Porque você já pode marcar de imediato a aula, né? Não precisa esperar chegar, ok? Mas tem gente que leva um mês só para marcar a primeira aula, acredita? Porque vê aquela tabela estranha lá, aí não sabe, aí tem uns que apagam o nome dos outros, não tem aquele negócio? Tá. E o bom Professor, dessa aula de queria quarta-feira é fazer que interage, né? Oi, professor, Cassiano. queria fazer uma pergunta. Como que a gente faz para conciliar as aulas e a lição que o senhor passa com os aplicativos? O aplicativo é moleza, é porque todo dia eu mando um monte de senha. Só que eu respondo de 100 a 300 mensagens diariamente. Então, às vezes, não é que eu esqueço, passa batido alguns. Mas é só ir no WhatsApp e falar, professor, eu quero o link do aplicativo. Quem faz a mentoria tem direito. Correto? É só pedir. Me dá aí. Aí eu vou te dou o link, você entra no aplicativo, baixa e usa. Ok? Ok. Ah, mas eu gosto de pergunta difícil. Quem é que tem um... Cadê você, Henrique? Tem que aparecer com a carinha aí. O Jackson entrou, já está escondido aí. Vamos lá. Pergunta aí sobre leitura dinâmica, memória. Vale Pode qualquer uma. perguntar? Curiosidade. James, Pode falar. é que eu baixei o aplicativo no celular. No celular. E é para isso que ele serve, né? Por que que nós criamos o aplicativo? Primeiro, Então, porque o no livro vai aplicativo acabar, ele né? só faz estudar, entendeu? Aí seria como eu transferir lá para o tablet, certo? Claro. Se não conseguir, geralmente passa automático. Se der errado, você me fala que eu te dou outro link. Eu só, o tablet eu só uso para estudar. Claro, com certeza. Tá? Vinícius, Era para eu ter feito direto no tablet, entendeu? Porque às vezes o celular. maravilha. Pode falar, Vinícius. É, no Que aí eu caso, deixo o celular de lado e aí eu não me distrago, entendeu? Beleza? no caso da leitura dinâmica, eu tenho, assim, um pouco de dificuldade no caso que eu tento ler rápido, mas aí eu passo, parece que muito rápido pelas informações e não faço muito bem a Isso. captação. Aí no caso da Aí você leitura, vai fazer. Você está fazendo igual o de Allen, né? parece que eu O começo de a ler uma Allen, né? linha Que e é eu um já quero estar lá palhaço, pro né? final. Você conhece o de Allen, né? Não. Ele pegou, entre as piadas que ele faz, ele fez uma da leitura dinâmica, né? Ele diz assim: fiz um curso de leitura dinâmica e resolvi ler Guerra e Paz. Ao terminar, fiz um resumo. Fala sobre a guerra. É, Engraçadinho, né? Então, o que acontece? Entendeu, Jacques? Não é leitura dinâmica, não é corrida de cavalo. Tem gente que já entra empolgado logo, sabe? Fica com raiva, porque eu só peço para ficar lendo parágrafo e explicar. Ele já quer logo bater logo a cavalgada. Entendeu, Jacques? Mas não, primeira semana é para aumentar a compreensão. Não adianta, né, Vinícius, você passar o olho assim como você está falando, se a compreensão não for pelo menos 50% nas primeiras semanas. Porque todo mundo sabe aqui, nós já temos um aluno, o doutor Sérgio, que ele já está lendo igual eu. Ele lê 9.000 palavras por minuto. Ele lê uma página em 5 segundos, e quando é um texto pequeno, ele lê 4, 5, 6 vezes. Em 5 segundos. E acerta tudo. Teve um teste que ele tirou 10, no outro teste ele fez 9,5. Né? Só errou metade de uma pergunta. Fábio, se puder colocar a câmera, Leandro Medeiros, Marcos Gama, a gente remove, né, quando não liga a telinha, ok? Tá aí o aí Leandro. no Leandro caso, tava... para melhorar isso, Como é que eu marco essa aula, né, Leandro? É simples, você segura, fica azul, aí você edita, eu quero esse dia aqui, ó, nesse horário, e põe teu nome e publica. Pronto, tá marcada a aula. aí no caso para melhorar isso é fazendo Começando a com questão lá parágrafo. da compreensão e explicar. Lê e vai Isso. explicando e Qual é a muleta para poder aumentar a compreensão? Quem lembra?
Eu leio, mas eu tenho uma coisa onde eu induzo a minha mente para lembrar o que eu li. Quem lembra? Eu não sei. É você colocar antenas, né, que vão te conectar ao sentido do texto. Quem lembra quais são? Quem, Eu não vi isso. onde, Também não sei. quando, Quem, onde, quando, como. como. Se quiser, Então, 5 você Fs, pode né? colocar o quê, porque em inglês é o famoso 5W, 2H, Uhum. correto? Pode Correto. repetir essa aí, professor? Quem, como, quando? Quem, né, onde, quando e como. É o princípio jornalístico, né? Peraí, eu vou anotar. Ok. Mas você pode, que se quiser, incluir o quê e o porquê. Se você tiver com essas perguntas na cabeça, você, quando lê, o cérebro já é igual, né, um cão de caça, né? Uhum. Ele já vai lá com o faro procurando a caça, não é isso? Certo. Então, E se eu já sei que quem, eu tenho onde, que como, procurar o quê, quando, quem, as outras duas são o quê? Por quê? são 4 básicas, né? Quem, onde, quando e como que foi Uhum. o que você leu, né? Mas você pode incluir o quê e por quê. Quer ver, Cassiano, como isso é fácil? Ó? Cassiano, você vai olhar para essa tela aqui e vai tentar memorizar. Vou contar até 2, tá? Tudo que for azul, certo? Certo. 1, 2, olhou? Olhei. Olha para o lado agora, sem olhar para a tela, né? Vira o rosto assim. Me fala tudo que você viu que era marrom. Marrom? Mas aí você está de esculhambação, né? Você pediu para eu olhar o azul, caramba. É. Isso é o quê? Piada? Não. Teu foco estava no azul. Então, Verdade. qual é o teu foco na hora da leitura? Tem que ser quem, os personagens, quando, os períodos, as datas, os lugares, né? Onde. Então, se você não tiver, como são os verbos, né? O Henrique acho que já sabe isso aí, sabe, Henrique? Não exatamente. Quem está aí, pelo menos na terceira aula? Então, legal que todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, né? Então, entre a primeira e quarta aula, né? Então, a gente vai caminhar junto aí durante 3 a 6 meses. Essa aula toda quarta-feira. Claro que essa primeira o pessoal está tímido, né? Não guardou nenhuma pergunta para poder fazer agora. Então, por isso que eu estou começando, redundantemente falando, pelo começo, que é o primeiro exercício, o de compreensão. Mas nós vamos abordar os 5 livros. Então, se você quiser vir e falar, professor, eu vi um exercício no caderno avançado, quem não tem ainda em casa, né, lá no PDF, que era assim, assim, como é que é isso? Tá? Então, você pode fazer essa pergunta, qualquer pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Só hoje eu fiz a primeira aula, né? E só Deu uma quanto o dúvida. resultado inicial, Jacques? Deu até vergonha. Deu diferente, né? Deu diferente, não foi? A Deu Evelyn teve um vergonha. resultado bom, ela, né, queria mais, não era, Evelyn? Falei, não, fica tranquilo aí que você está entre os primeiros ainda. Mas o meu foram, acho que 90 palavras, Foi meio 25%. devagar, não foi? Eu te falei que era igual a quarta série, não foi? Foi. E a Foi bem. compreensão bem pouquinho, né? Todos vão passar de 1.000, tá? Já tem aluno lendo 9.000 palavras por minuto. Certo. A minha dúvida o exercício ele tem que ser feito, a leitura do parágrafo é uma vez só, né? Lê-se Boa, Jacques, boa. Com exceção e da Bahia, né? Eu gosto de brincar com a Bahia porque é o meu segundo maior público depois de Brasília, né? Lá na Bahia, né? Perguntaram, professor, eu tenho que ler quantas vezes antes de explicar? Entendeu? Aí tem aquele exercício com o metrônomo, né? Cada toque numa linha. Tinha quase 2.000 pessoas no Hotel Otton, né, em Salvador. Perto de onde tem os trio elétricos, né? Aquele negócio todo. Aí ele levantou a mão, teve coragem, né? Tem que ter coragem. Aí ele falou assim, professor, eu posso num toque ler e no outro descansar? Quem é da Bahia aí?
O pessoal foi Eu sou da Bahia. de risada no auditório, viu? Tá, teve um que levantou a mão, foi o Henrique, né? Henrique levantou a mão aqui. Eu levantei, mas eu esqueci temporariamente qual é a minha pergunta. Esqueceu a Então, pergunta. Isso não vai acontecer mais, não, viu? Daqui para o final do curso, né? A tendência é melhorar, mas você não pega aí um gancho, chama-se ganchos, né? Pregos de memória, né? Tá, aí você vai voltando como numa historinha visual. Aí tem nós vamos treinar memória, né? Nós temos um caderno só de memorização, né? Vocês viram? Tem um caderno só de memória, que é esse aqui, ó. Como memorizar nomes, fisionomias, palavras estrangeiras. Eu sei o dicionário todo de cor, português, inglês, português. Estava à toa, né? Estava na casa da minha mãe, a minha mãe falava muito. Eu falei, bom, enquanto minha mãe fica conversando, eu ouço e vou decorando essas palavras aqui. Ela falou tanto que eu memorizei o dicionário inteiro. Será que a minha mãe fala? Mas mãe fala bastante, não fala? Sempre. Mas o problema é quando ela conta a mesma história 10 vezes, né? E você O tem problema que é quando ouvir ela numa, fala. não, tem que ouvir numa boa. Porque mãe é mãe, só tem uma. Pai é o que cria, mas mãe só tem uma. Vamos lá, pessoal. Perguntas aí cabulosas. Olha, eu ouvi falar de leitura dinâmica, por exemplo, que estraga o olho. Professor, rapaz, eu ia perguntar isso. Nohane? Sim, Rapaz, eu vi uma pessoa o meu falando não isso. estragou ainda não, sabe? Na verdade, o que estragou meu olho é que eu queria tomar banho de mar, Nohane, lá em Pajuçara, sabe? Lá perto de onde você mora. Aí eu fiz aquela cirurgia de miopia com o laser para poder entrar no mar sem óculos. Porque quando eu tirava o óculos, eu não via a praia, né? Aí, como eu gostava demais, eu peguei e fiz a cirurgia. E até hoje, né, é sensível, né, a gel de cabelo, perfume. Mas, muito pelo contrário, a doutora Tatiana, uma das melhores, aí mais populares na internet, disse que o olho não foi feito para a leitura dinâmica. E eu concordo com ela. Da mesma forma que teu estômago não foi feito para Coca-Cola. Só que a Coca-Cola te deixa doente. A leitura dinâmica faz você passar em primeiro lugar. O homem foi feito para fazer halterofilismo, mas o Schwarzenegger se deu bem, não deu? Ele saiu lá do país dele, foi para os Estados Unidos, Miss Universo 2 vezes, e já velho, governador do Califórnia. Deu certo, não deu? Valeu a pena estragar o corpo dele, Fábio? Foi uma estragada que eu queria ter, mas estragar meu corpo igual o Deu resultado, né? Tá, pessoal, uma coisa, mitos da leitura dinâmica, isso é muito interessante, tá? Mito da leitura dinâmica, a pessoa quer aprender a leitura dinâmica em 2 semanas. Igual, Fábio, aquela pessoa que se inscreveu na academia, nunca foi. Aí ele compra uma roupa nova, não compra? Sim. Compra um tênis novo, vai todo empolgado. Eu comecei, a primeira vez que eu fui na academia, eu pegava 3 quilos assim no bíceps, né? Aí quando eu olhei para o lado, tinha um gigante fazendo com 50. Eu olhei para o lado com vergonha, fui para o banheiro, né? Falei, rapaz, isso é um monstro, né? Isso não é um homem, isso é um jumento, né? Porque eu estou aqui fazendo força com 3 quilos, e o cara está fazendo com 50. O cara deve comer o quê, né? Não, é porque ele repete há vários anos. Então, leitura dinâmica é o quê? Repetição e consistência. São 10 minutinhos por dia. Não adianta você fazer 2 horas hoje e não treinar mais nem um pouquinho durante a semana. Henrique, você lembrou a pergunta? lembrei. Desculpe eu demorar assim, porque vai entrosando, né? Quando eu tô lendo, eu ainda tô no Palavras, né? Existem momentos, principalmente nas primeiras páginas, que minha visão periférica consegue pegar, por exemplo, 2 palavras ao mesmo tempo. Boa pergunta. No caso, como o Palavras tem o objetivo de aumentar velocidade e compreensão automática, retenção automática, Isso. o que é melhor fazer? Eu, por exemplo, focar palavra por palavra com esse objetivo, ou eu posso tentar ler as duas e aí, querendo ou não, eu faria mais rápido, porque eu só faria 2 saltos de olho? Bom, você já respondeu a tua pergunta, né? Então, o que acontece, pessoal? O Emily Javal colocou uma filmadora por trás do livro, assim, para observar o olho. Ele era um oftalmologista francês.
Ele percebeu que um leitor ruim faz 40 saltos, correto? Um leitor mediano faz 12 saltos. E quem tem leitura dinâmica, Henrique, ele lê mais de uma palavra de cada vez. Só que você não vai perceber, Henrique. Você inconscientemente vai fazer menos saltos, você não vai provocar, isso é natural. E com o tempo, Henrique, você vai ler mais de uma linha de cada vez. Correto? Pessoal, hoje foi só para a gente se entrosar, mas vamos para uma última pergunta? Eu vi que o Maciel chegou por aí, o Maciel, ele é bem entrosado, ele me ajuda demais no grupo lá. Professor, o senhor pegou a lista errada e publicou, né? Última perguntinha. Professor, Tem uma mãozinha que levanta, Evelyn, né, Evelyn? Eu queria saber como que a gente faz a contagem das palavras, por exemplo, num livro. Boa, pergunta básica do básico, né? Pessoal, é uma convenção. Você pode fazer do jeito que você quiser, certo? Mas, geralmente, né, entre nós, a leitura dinâmica aqui, os professores, quem gosta, né, considera vírgula, ponto final, exclamação, interrogação, parênteses, como se fosse palavra. Correto? Então, na hora de contar, né, se eu tenho assim, por exemplo, igual lá, Enciclopédia Britânica, né, ponto, parêntese, 170 palavras, fecha o parêntese, ponto final. Tem quantas palavras? Enciclopédia 1, Britânica 2, o ponto final 3, o parêntese 4, 170, 5, palavras 6, fecha o parêntese 7 e o ponto final 8. Por exemplo, se tem ali, então, coloca assim, alimentar-se, tem quantas palavras? Pode falar, 3. Alimentar, 1, tracinho 2, C, 3. Agora, se eu não quiser contar desse jeito, eu posso contar de outro? Claro. Contanto que você sempre conte do mesmo jeito. Tá, Mas eu não vou contar esses pontos, mas você vai, sempre que for contar, você vai descartar isso. Tá certo? Pessoal, no sábado também vai ser ao vivo, assim. Tá? Segunda, terça, quinta e sexta é aulão com teoria, só teoria, né, ensinando alguma parte dos cadernos aleatoriamente. Mas na quarta e no sábado vai ser plantão de dúvida. O que vocês acharam? Valeu? foi bom. Valeu muito. Legal é a gente se conhecer, né? Poder Legal. né, mais informal, E o não é isso? que como a gente está na primeira aula, a gente ainda não tem muita dúvida, mas depois, quando for avançando, Rapaz, as dúvidas vão chegando e a gente vai estar são as aqui, né? piores dúvidas do aluno de primeira aula, viu? Porque ele quer saber se ele vai ter aquela roupa vermelha do The Flash também. Quando é que ele vai receber a capa para voar? Né? Então, a Rede Globo diz assim, né? Quem lê, viaja. Não é, Marcelo? Eu falo, quando eu vejo, eu falo assim, mas eu concordo, viu? Tem muito para concordar. Porque depois que o aluno termina de ler, eu pergunto, o que você leu? Ele falou, rapaz, eu viajei aqui, que eu não estou lembrando é nada. Então, essa é a viagem na leitura, né? Mas não é isso, claro, que ele quis divulgar. Então, tem gente que lê voando e tem gente que voa lendo, né? Qual é a diferença de ler voando e voando lendo, né? Aí eu tenho uma foto, um paraquedista tá lendo, né? Tá voando e tá lendo, né? É isso, Marcelo? Não, né? Para falar a verdade, pessoal, leitura dinâmica não é ler rápido. Ih, caramba, e agora? Mas eu queria ler rápido. Se eu pegar, eu com o Bolt, imagina, Marcelo. E aí vem 2 cachorros pitbull atrás, doido para pegar. O Bolt corre, eu também. Eu vou correr o meu melhor, não vou? O Bolt também, não vai, Marcelo? O que vai acontecer? O pitbull vai me pegar, né? E para fechar, vou dar ao prazer aqui de contar uma história, né? Que tinha um compadre, né? E viu uma onça. E aí ele, compadre, vamos correr, porque a onça vai vir ali e vai dar problema. Então, bora.
Aí ele, compadre, você não consegue correr melhor, mais rápido que você corre? Ele falou, não, compadre, eu só preciso ir um pouquinho mais rápido que você. Entenderam a piada? Eu sou péssimo para contar piada, tá? Ou seja, a leitura dinâmica, você não precisa, né, dar aquele impulso, assim, aquele correr na leitura. Não, você simplesmente, por treinamento, vai ler mais rápido. E vai te colocar à frente de todos os outros concorrentes. Imagine, se você ler 5 vezes mais rápido, numa sala com 100 pessoas fazendo um concurso. É covardia, não é? Você vai ler a prova 3, 4 vezes enquanto ele está na metade. Imagina, saiu o edital. Você vai ler e revisar tudo 4, 5 vezes. O concorrente nem vai conseguir ver todo o conteúdo. Pegaram o que é bom para o dia da prova e é bom durante o preparo? Ok. Então, Vinícius, último comentário? Eu só quero confirmar um detalhe do metrônomo. A cada toque, qual que seria, vamos dizer, a sequência da taque, eu vou para o final da linha. Aí no próximo, eu já tenho que voltar para o início e ir lá para o final da linha, ou é taque, taque? Na verdade, taque, tanto taque. faz, tá, Vinícius? Se você vai seguir o toque no início ou no final da linha. Mas contanto que cada toque eu mude de linha. Tec é uma linha, no tec eu tenho que estar na outra linha. Não importa se a marcação, quando eu ouço o toque, é no início ou no final da linha. Num toque vai e volta. Sim. Tem gente que ele marca o toque no final da linha. Quando ele bate no final, ele pula. Tem gente que marca no começo. Oi, Evelyn. Na atividade que você passou, eu peguei um livro que ele tem um pouquinho de termos técnicos. E aí eu queria saber, se eu não compreender, eu posso reler ou não? Eu tenho que ler e explicar. Né? Não. Lembra que eu disse? Não pode dar uma olhadinha, não pode reler. Se der o branco, se não entender, tem que ir para o parágrafo seguinte, para não deixar o cérebro preguiçoso. Você vai aumentar seu vocabulário por conta do começo e do final do contexto em que a palavra que você não conhece está inserida. Ou seja, você aprende por osmose. Quanto mais você lê, melhor o seu vocabulário. Tá bom? Para não ficar muito cansativo e ninguém dormir, né, durante a reunião, né? Aí a gente continua no sábado, mas aí tragam bastante questionamentos, né? Vá anotando conforme você vai treinando, que aí a gente pode trocar mais experiência. Tá certo, pessoal? Ok, fechado. Então, eu gosto, né, de estar sempre assim, batendo esse papo, né, quando pode, e eu estou à disposição de vocês, né, durante